E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência ao estudo aí dos animais na zoologia. Já estudamos os répteis e na aula de hoje vamos estudar as aves, a classe das aves. Em relação às aves, vamos falar de características gerais, algumas características que permitiram a questão do voo, algumas características que mudaram, características evolutivas que a gente pode comparar em relação aos demais grupos, como répteis, os anfíbios e os peixes. Então, em relação às aves, o que a gente pode destacar aqui? Pele seca, queratinizada. Ah, mas isso não é novidade, professor. Não, isso surgiu lá nos répteis, né? Mas a questão da queratina permanece. Excreção de ácido úrico. Os répteis também excretavam ácido úrico. Você já sabe que o ácido úrico é uma excreta que é pouco tóxica, pouco solúvel e é a excreta nitrogenada perfeita para quem vive no ambiente terrestre, já que ela, para ser eliminada, precisa de um pouquinho de água somente pelo fato de ser pouco solúvel. Destacamos aqui a questão da homeotermia. As aves e os mamíferos são os únicos animais aí que conseguem controlar a sua temperatura corporal. A homeotermia traz como vantagem a questão de ter aí animais que têm sangue quente, ou seja, podem explorar melhor ambientes em que o clima é mais frio. Então, homeotermia, uma característica muito importante aqui das aves. As penas estão relacionadas então ao voo e à homeotermia. As penas elas formam uma espécie de um colchão de ar. Então, embaixo das penas é como se tivesse um colchão de ar. E o ar, lá na física, você aprende que ele é um bom isolante térmico. Então, homeotermia e a questão aqui das penas relacionadas aí por conta desse colchão de ar, esse ar que fica embaixo das penas. O que acontece às vezes com aves que se encharcam de óleo é que elas acabam perdendo essa característica desse colchão de ar e perdem a questão do controle da homeotermia, então pode morrer de frio, né? Então, muito importante isso, destaque aí, né, para a homeotermia. Com relação à estrutura óssea, né, as aves que voam, são chamadas de aves carinatas, elas têm algumas adaptações. Então, ossos pneumáticos. Professor, o que é um osso pneumático? É um osso mais leve. Então, ossos pneumáticos são os ossos que são leves e cheios de ar. Isso reduz o peso da ave durante o voo, sendo um dos motivos, né, caso eu pergunte para vocês, o que permitiu o voo nas aves? Uma das características, ossos leves e cheios de ar, isso reduz o peso da ave durante o voo. E nós dividimos o grupo das aves, classificamos elas em dois grupos em relação ao voo. As aves que são ratitas e as carinatas. As aves ratitas apresentam ali, né, asas atrofiadas ou ausentes e o externo sem a quilha. As aves carinatas apresentam asas bem desenvolvidas e o externo com quilha. Professor, o que é esse externo com quilha ou sem quilha? Nessa região aqui nós também temos esse osso chamado de externo e as aves apresentam o externo bem desenvolvido. Isso permite o quê? Se ela tem um osso maior aqui, um externo com a quilha, isso permite uma estrutura muscular maior no seu peitoral. Como você vai ver então aqui nessa imagem, você vê ali, olha só, a presença da quilha. Isso permite o quê? Um osso maior permite uma musculatura mais desenvolvida. Então os músculos associados ao voo são, em geral, bastante desenvolvidos. Em algumas aves, o peso dos músculos chega a ser 30% do peso corporal desse animal. Os ossos que são ocos, músculos desenvolvidos e as penas são apenas algumas das adaptações ao voo que as aves apresentam. Então veja que nós temos aí, né, o destaque para essa quilha, chamada de quilha ou carena. Quilha ou carena, então, associado ao nome aves carinatas. A pelvis dá apoio aos músculos ali em relação aos membros traseiros, então são características que a gente pode destacar. Em relação às vértebras caudais, unidas sustentam as penas ali da cauda. Então, características importantes e ainda os 4 dedos permitem a ave marchar ou se agarrar a um galho. Então, características importantes, mas de todo esse slide aqui, eu acredito, né, que é importante você lembrar da quilha ou da carena.
Podemos ainda citar ali, né, a questão então da carena, que dá apoio aos músculos das asas. Aqui fazendo um resuminho então. O que permitiu o voo? Quais são as especializações que permitem o voo nas aves? Então eu coloquei aqui para vocês um resuminho. Asas e penas. Então a questão de ter asa é importante para voar. De ter penas por conta, né, de formar ali um colchão de ar, isso auxilia na homeotermia e ao mesmo tempo auxilia também no voo. Quilha no externo. Os ossos pneumáticos, ossos cheios de ar e leves. Corpo aerodinâmico, ausência de bexiga urinária. Duas situações bem interessantes. As aves têm aí ausência, né, de bexiga urinária, elas não armazenam a urina. E elas apresentam o intestino grosso curto. Por isso ficar embaixo de pombos, por exemplo, não é interessante, porque a todo momento cai um combo, né? Um combo que é o quê? Ao mesmo tempo fezes misturadas com urina. As fezes, a excreta eliminada por uma ave, é na verdade um combo, né? Tem uma pastazinha ali mais branca e uma pastinha mais escura. Essa pasta mais escura está associada às fezes, aquela pastinha mais branca nas fezes de uma ave, nessa excreta de uma ave, na verdade, são cristais de ácido úrico que são eliminados. Então, intestino grosso curto, porque armazenar fezes, isso é peso, e para voar é importante reduzir o peso, reduzir a carga. Ausência de bexiga urinária, então não armazena ali a urina. Não armazena a urina por quê? A excreção é ácido úrico, e o ácido úrico é pouco solúvel, então para ele ser eliminado, praticamente não precisa eliminar grandes quantidades de água. Músculos peitorais bem desenvolvidos. Então, essas são as características para uma questão que cobre aí. Cite 3 características que permitiram o voo nas aves. Você pode escolher entre essas aqui. Maravilha? Com relação revestimento e proteção, né, as aves são os únicos animais que apresentam penas, estruturas leves e flexíveis formadas por queratina. Então, lembre-se disso. Então você observa ali a presença da quilha ou da carena e os músculos peitorais bem desenvolvidos. As aves possuem uma única glândula. Esse ponto aqui é importante também, gente. Glândula uropigiana. A glândula uropigiana é uma glândula que fica próximo ali da região da cloaca e essa ave, então, ela consegue colocar o bico ali, como se ela estivesse molhando o bico ali e vai coletar um pouquinho de óleo. E ela vai passar esse óleo nas penas, impermeabilizando as penas. Então o que é glândula uropigiana? O que ela produz? Ela produz ali um óleo, um lipídio, em que as aves com o bico pegam um pouco desse óleo e vão passando nas penas, impermeabilizando essas penas. Aves aquáticas, por exemplo, como as gaivotas, que são aves que elas mergulham para pescar alguns peixes, quando ela mergulha, ela sai sequinha. Como que ela não se encharca, professor? Ela não se encharca porque ela está com as suas penas impermeáveis. Ela passou óleo nas suas penas. E você sabe que a água é uma substância polar e o óleo é uma substância apolar. Igual dissolve igual. Óleo é diferente em relação à água. O óleo é apolar, a água é polar, então não mistura. Por isso, essas aves aquáticas, elas mergulham, pescam o seu peixinho e saem sequinhas. Então, tá aí vantagens em relação à glândula uropigiana. E ainda em relação a revestimento e proteção, uma pena é formada por um eixo flexível e leve, do qual saem filamentos menores e desses saem outros ainda menores. Então ele vai ramificando. As penas se prendem umas às outras por meio de pequenos ganchos chamados de bárbulas. Então você consegue ver aqui em detalhe, né? Se eu pegar aqui e der um zoom para vocês, você vai ver ali a região da bárbulas, e você vê ali ramificações, né? Raques está associado ali à parte central da pena. Então, professor, como que chama aquela parte central? Aquela parte central você chama de raque ou raques, tá? Raque ou raques. E o cabinho é chamado de cálamo, né? Extremidade da pena presa à pele. É lógico, uma questão de vestibular, de Enem, não vai cobrar isso aqui. É para você ver uma vez na vida, né? Em relação aí às partes de uma pena. Agora, o que é importante, imagens como essa daqui, por exemplo. Quando você pensa no sistema digestório de uma ave, as aves não possuem dentes, ausência de dentes, o que as aves possuem são bicos. Professor, mas se ela não tem dente, como que ela tritura o alimento? Então veja,
tem ali o bico, aí vem o esôfago, você vai ter aqui regiões como, por exemplo, você tem ali um proventrículo. O proventrículo ele está associado a um estômago químico e a moela, que é um estômago mecânico. Você já viu aves ingerindo pedrinhas? Você fala, nossa, essa ave está louca, está comendo pedra. As aves ingerem pedrinhas porque essas pedrinhas que ela ingere vai parar lá na moela. A moela funciona como um estômago mecânico. Acontece lá na moela um peristaltismo mais intenso. E esse peristaltismo, esse movimento peristáltico ali da moela, imagine um monte de pedrinha lá dentro. Então isso ajuda a triturar o alimento, substituindo ali a função dos dentes. Então a ave, ela acaba ingerindo pedras, não é porque ela está louca, não, porque ela precisa de pedrinhas ali na moela para auxiliar a triturar esse alimento. As aves têm a questão do papo, né? Esse papo tem a função de armazenar alimento, de repente para uma ave poder alimentar os seus filhotes, mas também serve para umedecer e depois do papo vai para o proventrículo, do proventrículo vai para a moela. Lembre-se que as aves têm intestino grosso curto ou ausente e mostra pra gente ali, olha só, a presença da glândula urupigana, aquela glândula de óleo que fica perto ali da região da cloaca. Com relação à parte respiratória, as aves têm ali já pulmões bem desenvolvidos, apresentam os famosos sacos aéreos. O que são os sacos aéreos das aves? Os sacos aéreos, eles permitem um aumento da oxigenação. Uma ave, quando ela inspira, ela enche os pulmões de ar e ao mesmo tempo ela enche também o quê? Os sacos aéreos. Quando ela expira, quando ela libera esse ar, o que acontece? Quando ela vai liberar esse ar, ela abastece de oxigênio também os pulmões. Então as aves conseguem obter oxigênio tanto na inspiração quanto na expiração, devido a ter esses oxigênios, moléculas de oxigênio armazenadas ali nos sacos aéreos, durante a expiração consegue abastecer os pulmões. Então aumentam a renovação de ar nos pulmões e contribuem para a perda de calor também. Então sacos aéreos você vai encontrar somente nas aves. E aqui nós temos uma estrutura que é chamada de estrutura do canto, né? O órgão do canto das aves que está relacionado à presença da seringe. Ah, para que serve a seringe? É o órgão do canto, estrutura do canto aí que permite o canto nas aves. Em relação ao sistema nervoso, temos aqui a observação de um encéfalo bastante desenvolvido, pelo menos a parte do cerebelo. O cerebelo é uma estrutura do encéfalo relacionada ao equilíbrio. Então, aves, principalmente as que voam, precisam ter um cerebelo bem desenvolvido para garantir aí o equilíbrio. Visão e audição bastante desenvolvidos e a presença de uma membrana nictitante ali nos olhos, isso relacionado ali a uma proteção, como uma membrana protetora nos olhos. Isso então, mais algumas características aí em relação às aves. Agora chegamos em um ponto importante em relação à circulação. A circulação nas aves ela é feita a partir de um coração com 4 cavidades, não tem mistura de sangue, então a circulação aqui é fechada, porque o sangue não extravasa, o sangue circula só dentro de vasos. Ela é completa porque não tem mistura de sangue. Então você tem aqui do lado direito sangue venoso, do lado esquerdo sangue arterial. Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Uma única diferença em relação à circulação, ao coração aqui das aves em relação aos mamíferos. Tem a questão também do tamanho, né? Mas uma única diferença anatômica é que a aorta, a artéria aorta, que é a maior artéria, né? Ela ramifica nas aves para a direita e nos mamíferos a aorta ramifica para a esquerda. Maravilha, gente! Até a próxima, tudo de bom!